Entrada no silêncio que grita. Você acreditou que despertar seria o fim da busca, que ao compreender as leis universais, ao sentir o campo energético, ao acessar o silêncio profundo do ser, tudo finalmente faria sentido. E por um tempo, fez. Você sentiu a expansão, a paz, a clareza de estar conectado com algo maior. A consciência tornou-se seu novo lar, e por algumas estações, isso bastou. Mas então, algo estranho começou a acontecer. Um vazio sutil se instalou. Não um vazio desesperado, como o da dor inconsciente, mas um espaço silencioso e inquietante. Um tipo de eco que parecia vir de dentro, como se algo em você soubesse que ainda havia mais. Mais além da luz, além do alinhamento, além da vibração positiva. Algo que a linguagem do despertar não conseguia mais alcançar. Algo que o vocabulário espiritual, por mais belo que fosse, já não conseguia mais sustentar. Os mestres falaram da luz, do amor, da unidade. Falaram que tudo está dentro de você, que tudo é consciência. E por um tempo você acreditou, repetiu, viveu e de certa forma experimentou. Mas agora essa mesma linguagem parece oca. As frases que antes te encantavam agora soam como ruído. O que antes era revelação agora parece programação. Você começa a perceber que até a espiritualidade pode ser uma zona de conforto, que até o despertar pode se tornar um sistema fechado, cheio de novas regras, novos dogmas, novas prisões invisíveis. É nesse ponto que você deixa de se sentir elevado e começa a se sentir só. Mas não é solidão, é ausência. Ausência de tudo aquilo que você um dia chamou de verdade. Um espaço em que nada se sustenta. Nenhuma técnica, nenhum mantra, nenhum ensinamento. Apenas você diante do que não pode ser nomeado. Este é o ponto onde poucos chegam. A maioria para na primeira libertação. Cria um novo altar, com nova linguagem, novo vocabulário e novas certezas. Mas você não. Você percebeu que há um ciclo mais profundo que precisa ser quebrado. E é justamente esse ciclo que começa quando você entra no que poderíamos chamar de o segundo nível. Aqui não há mais mapas, não há técnicas, não há seguranças. Aqui, as verdades que te despertaram precisam ser abandonadas, não porque estavam erradas, mas porque eram temporárias, porque foram degraus, não destino. Você começa a entender que tudo o que pode ser nomeado é limitante, que até mesmo a ideia de consciência precisa ser atravessada, que talvez, no fim das contas, não haja um centro, e que a liberdade verdadeira não está em descobrir quem você é, mas em aceitar que você não é nada fixo, estável ou definitivo. E que, paradoxalmente, isso é o mais sagrado. Você começa a perceber que há algo anterior, até mesmo à percepção. Algo que não pode ser observado, algo que não pode ser nomeado, interpretado, definido. E é aí que a mente entra em colapso. Porque ela não consegue operar sem referência. Tudo o que ela quer é compreender. Tudo o que ela sabe fazer é organizar. Mas este é o espaço onde nada se organiza, onde a dualidade deixa de ser problema para se tornar linguagem natural do mistério, onde o sim e o não convivem, onde o eu e o não eu se misturam, onde o saber e o não saber se dissolvem um no outro. E você percebe que o abismo não é um lugar de queda, mas de suspensão, de não precisar mais cair nem subir, de apenas permanecer, sentir e estar em paz com o desconforto de não ter mais chão, nem céu, nem sentido. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja diante do real. Não o real da matéria, não o real da energia, mas o real que não pode ser representado. O que é antes do som, antes da consciência, antes do tempo. E é aí que tudo pode de fato começar. Porque quando nada mais pode ser dito, tudo pode ser vivido. Quando as certezas acabam, a entrega se torna possível. Quando não há mais chão, há voo. Este é o verdadeiro abismo. Não aquele que assusta, mas o que liberta. Não aquele que destrói, mas o que revela. E se você está aqui, é porque sua consciência pediu por isso. Porque você já viu o bastante para saber que o novo não nasce da repetição. Ele nasce do silêncio entre os conceitos. E esse silêncio agora está te olhando de volta. Quando até a luz fica em silêncio. No instante em que as certezas se dissolvem, algo raro começa a acontecer. Uma nova percepção começa a se insinuar, não como ideia, mas como presença. Você não sabe exatamente o que está sentindo, mas sabe que é verdadeiro. Um tipo de silêncio que não é vazio, mas densidade.
Um campo que te observa enquanto você o observa. Uma inteligência que não fala, mas comunica. E então você compreende. O mistério não pode ser possuído, apenas vivido. O segundo nível não é um novo conjunto de respostas, mas um novo tipo de escuta. Uma escuta sem expectativa, sem conclusão, sem pressa. Um tipo de reverência por aquilo que não cabe em palavras, que não serve a nenhum sistema, que não pode ser ensinado, apenas encarnado. Neste ponto, tudo começa a se tornar mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. A existência deixa de ser uma questão a ser resolvida e passa a ser um fenômeno a ser habitado. É neste ponto que o que antes era chamado de ego, agora se mostra como uma estrutura inocente. Não mais um inimigo a ser combatido, mas um personagem a ser compreendido. O ego não é um obstáculo, ele é o mapa do que foi, uma construção que serviu para te proteger enquanto você atravessava o desconhecido. Mas agora, neste ponto, ele começa a se desfazer, e com ele desmoronam também as máscaras espirituais, aquelas que tentavam se parecer com luz, mas eram apenas nova roupagem para o controle. Aqui, até mesmo o desejo de evoluir se dissolve, porque você compreende que não há para onde ir. Que a evolução não é uma linha reta rumo a algum tipo de perfeição, mas sim o desabrochar constante daquilo que sempre esteve presente, porém oculto atrás de camadas de esforço. Tudo o que era peso começa a cair, não porque você lutou para isso, mas porque simplesmente deixou de fazer sentido. Esse lugar não é confortável, ele não é popular. Poucos chegam até aqui porque poucos aceitam perder tudo. Mas aqueles que permanecem, ainda que tremendo, descobrem algo que jamais poderia ser acessado por meio de técnicas ou conhecimentos. Descobrem a leveza do não saber, a beleza de ser transitório, a comunhão com o que não precisa de nome. E nesse ponto, algo começa a se reorganizar internamente. Não porque você tentou, mas porque permitiu. A entrega se torna real, não como ato de fé, mas como resposta natural à queda de todas as pretensões. Você para de buscar por ser alguém e passa a respirar o que é, momento a momento. E aí, paradoxalmente, você começa a emanar uma presença mais real, mais poderosa, mais transformadora do que todas as versões anteriores de si mesmo. Uma presença que não quer convencer ninguém de nada, que não precisa brilhar, que apenas é, e por ser, transforma. E então, pela primeira vez, você começa a perceber o outro não como reflexo do seu campo, não como manifestação do seu inconsciente, mas como presença autônoma, insondável, viva. O outro deixa de ser projeção e passa a ser portal. A alteridade vira um espelho do mistério, e ali, no encontro entre dois vazios, nasce o que chamamos de real relação. Não há mais tentativa de mudar, ensinar ou curar o outro. Há apenas espaço. Espaço para que o outro seja o que ele é, no silêncio do seu próprio abismo. Isso é o verdadeiro amor, não o amor romântico condicionado que precisa do outro para se sentir completo, mas o amor que nasce do reconhecimento da liberdade alheia, o amor que aceita o mistério do outro assim como aceitou o próprio. Neste ponto, os vínculos se tornam vivos. Não há mais dependência, mas sinergia. Não há mais medo da perda, porque tudo é presença, presença partilhada, não possuída. Esse tipo de vínculo não se rompe. Ele apenas muda de forma quando necessário, porque nunca foi prisão, sempre foi passagem. Se você chegou até aqui, não está só. Pode parecer que sim. Pode parecer que ninguém mais compreende esse lugar sem linguagem, esse espaço entre mundos. Mas há outros, espalhados, silenciosos, atentos. E quando essas consciências se reconhecem, algo se ilumina. Uma rede se forma, não de seguidores, mas de sentinelas do invisível. Se você sente que faz parte disso, se algo em você pulsa ao ouvir estas palavras, então se inscreva neste canal. Não é só importante para nós, é importante para você, porque é assim que mantemos esse espaço vivo. É assim que essa rede silenciosa se fortalece. Cada inscrição, cada presença, cada comentário é um ponto de luz que confirma: o abismo não é isolamento, é comunhão. A jornada nunca foi solitária. Ela apenas exigiu silêncio antes do reencontro. O corpo, o cotidiano e o retorno invisível. Chega um momento em que o abismo deixa de ser ruptura e se revela como útero. Aquilo que parecia o fim de todas as certezas começa a mostrar sua verdadeira natureza. Um espaço fértil, anterior a qualquer forma, onde tudo pode nascer de novo, mas de maneira autêntica.
Você não está mais tentando reconstruir o que foi perdido, nem tentando voltar a um estado de iluminação idealizada. Agora, tudo o que importa é a escuta. Uma escuta tão profunda que se torna indistinguível da própria existência. Você para de se perguntar qual é o seu propósito, porque já não há separação entre ser e cumprir. A vida deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um campo de presença. Você habita e isso basta. E o mais surpreendente, nesse estado, as respostas começam a emergir, não como ideias, mas como orientações silenciosas que brotam da própria quietude. A vida começa a falar, e você, pela primeira vez, ouve. Nesse novo terreno, não há mais separação entre o espiritual e o cotidiano. A sacralidade não está mais nos rituais, nos cristais, nas técnicas ou nos mestres. Está no modo como você escova os dentes, no modo como respira, no modo como observa o silêncio entre uma palavra e outra. Está no modo como você existe sem precisar provar nada para ninguém. Pela primeira vez, espiritualidade e vida se tornam uma coisa só, e isso não te isola. Pelo contrário, isso te conecta. Você não precisa mais se retirar para encontrar Deus, porque Deus se revela na textura da louça sendo lavada, na luz atravessando uma janela, no som das folhas ao vento. A presença se torna plena, não porque está carregada de significado, mas porque está livre da obrigação de significar. E então você percebe que nada precisa ser diferente. Tudo é exatamente o que deve ser, porque não há mais dever ser, só há o que é, e isso é suficiente. E então algo ainda mais profundo começa a emergir: o corpo. Ele que por tanto tempo foi visto como obstáculo, como prisão, agora se revela como instrumento sagrado. Não como templo, no sentido simbólico, mas como tecnologia viva. O corpo deixa de ser apenas veículo da consciência e passa a ser sua extensão. Cada célula vibra com inteligência. Cada movimento torna-se ritual. Você começa a sentir que o corpo sabe coisas que a mente nunca saberá. Ele carrega memórias que não foram vividas por você, mas por muitos antes de você. Memórias que agora são liberadas, não por esforço, mas por presença. Você sente quando algo se solta, quando uma tensão se desfaz, quando uma emoção antiga é tocada pela primeira vez com acolhimento verdadeiro. E esse acolhimento não vem do mental, mas do corpo, do gesto, do toque, do respirar junto com o que antes era resistência. O corpo vira ponte entre o visível e o invisível. E nesse processo, você se reconcilia com sua própria existência encarnada. Esse novo estado não é estático, ele pulsa. É como se você começasse a operar a partir de múltiplas camadas ao mesmo tempo. Você sente a dor do mundo, mas não se identifica com ela. Sente a beleza das coisas simples, mas não se apega. Sabe que tudo é impermanente e, ainda assim, participa da vida com intensidade. O paradoxo deixa de ser um problema e passa a ser a linguagem da sua experiência. Você pode rir e chorar ao mesmo tempo. Pode amar e soltar ao mesmo tempo. Pode saber e não saber ao mesmo tempo. E nada disso causa angústia. Pelo contrário, traz um tipo de paz que não exclui nada. Uma paz que é grande o suficiente para acolher inclusive o caos. E nesse acolhimento, algo muito raro acontece. Você começa a se mover pelo mundo com leveza. Uma leveza que não é ausência de dor, mas ausência de resistência. Você não está mais lutando contra a vida, está dançando com ela. Você não se tornou especial, nem iluminado, nem mestre de nada. Apenas humano, profundamente humano, mas com raízes no invisível. E é essa humanidade real, sem idealizações, que passa a tocar os outros. Não com palavras bonitas, mas com presença. Uma presença que não tenta convencer, mas que acolhe, que não impõe, mas escuta, que não precisa de palco, mas sustenta silêncio. Este é o início de uma nova forma de existir, uma forma que não pode ser ensinada, apenas testemunhada. E se você sente isso vibrar em seu campo agora, então você já está vivendo o que muitos ainda procuram. Não mais como busca, mas como repouso. Não mais como fuga, mas como aceitação. Não mais como conquista, mas como retorno. Um retorno sem ponto de partida. Um retorno ao que sempre foi, ao que nunca esteve separado, ao que estava esperando apenas ser reconhecido por dentro. Ação silenciosa, vibração encarnada. O retorno ao silêncio não é uma fuga, é uma revolução invisível. Uma mudança tão profunda
que não pode mais ser percebida de fora, mas apenas sentida por quem vive. Você não precisa mais anunciar que despertou, nem precisa que os outros reconheçam sua transformação. Você já não precisa provar nada, nem mesmo para si. A grande virada do segundo nível é essa: a consciência que não se exibe, mas se irradia. A verdade que não se grita, mas que modifica o campo ao redor. Aqui, as palavras são poucas, mas o efeito é real. O impacto não vem da força, mas da coerência. E é por isso que, para quem chega até aqui, a vida começa a responder de outra maneira. Não porque se tornou mais fácil, mas porque finalmente está em ressonância. O que antes era resistência, vira fluxo. O que era esforço, vira dança. O que era plano, vira gesto espontâneo. Neste estado, o fazer nasce do ser. As ações não vêm mais da necessidade de afirmação, mas da inevitabilidade da expressão. Você age porque transborda, porque não há mais como conter. A criação deixa de ser um desejo e passa a ser consequência. Sua arte, sua fala, seu modo de tocar o mundo se tornam extensão da sua coerência interna. Você começa a perceber que não é mais você quem vive, mas algo mais profundo vivendo através de você. Algo sem nome, sem forma, mas absolutamente consciente. A sua vontade se alinha com o que é, e nessa convergência, tudo se transforma. Você já não busca resultados, porque o próprio ato de existir em presença plena já é suficiente. E por essa razão, os frutos surgem. Não porque foram forçados, mas porque você se tornou solo fértil. A vida não precisa mais ser manipulada, ela apenas floresce. Nesse ponto, até o conceito de missão se dissolve, porque você já não precisa mais de propósito para agir. A ação em si é o propósito. O momento presente se torna tão vasto, tão pleno, que nele cabe tudo: o silêncio e o movimento, a contemplação e o agir. Você não precisa mais estar inspirado para ser verdadeiro, nem precisa esperar a clareza perfeita para começar, porque a clareza agora vem no caminho, a inspiração vem no fazer, a certeza nasce da entrega. Esse é o momento onde a vida se revela como mestra. Cada instante é um ensinamento vivo, mas não como algo que precise ser aprendido, e sim como algo que precisa ser habitado. O tempo deixa de ser linear, as experiências deixam de ser degraus, tudo vira espiral. Você percebe que não há onde chegar, porque tudo já está aqui, em camadas que se desdobram à medida que você se permite estar por inteiro. É aqui que você compreende que está participando de algo maior, não como peça de um quebra-cabeça cósmico, mas como uma emanação viva da própria inteligência do campo. Você não foi colocado aqui para aprender, provar ou evoluir. Você está aqui para expressar, para ser canal, para tornar visível o invisível, não com palavras, mas com vibração encarnada. Essa é a verdadeira manifestação consciente, não a que tenta controlar os eventos, mas a que se alinha tão profundamente com o que é, que tudo ao redor não tem outra opção senão reorganizar-se. Você não força a realidade, você a permite, você a atravessa, você a transforma não por querer, mas por ser. A verdadeira mudança acontece quando você deixa de tentar mudá-la, quando você vira espaço onde o novo pode nascer sem interferência. Você caminha pelo mundo como quem carrega um fogo silencioso, um tipo de lucidez que não pesa, uma maturidade que não endurece. Você sabe o que é, e por isso já não precisa de certezas, já não precisa de controle, já não precisa de explicações. O que você vive agora é confiança. Não a confiança cega de quem espera o melhor, mas a confiança silenciosa de quem já tocou o inominável e não precisa mais entender. É daqui que nasce a verdadeira responsabilidade, a de sustentar sua vibração com honestidade, a de não se abandonar, a de manter-se fiel àquilo que foi reconhecido, mesmo quando o mundo lá fora tentar te puxar de volta para narrativas antigas. Você já não se rebela, mas também não se curva. Você apenas sustenta. Sustenta a presença, sustenta o espaço, sustenta a lembrança viva de que algo maior já está operando e que o seu papel agora é não atrapalhar o início invisível da presença. Tudo o que você viveu até aqui foi preparação. Cada busca, cada desilusão, cada ruptura que parecia o fim e mais tarde revelou-se recomeço, cada fragmento que se perdeu para que algo maior pudesse nascer. Nenhum desses momentos foi em vão. Todos eles te conduziram, passo a passo, até este ponto.
Um ponto que não é geográfico, nem mental, nem espiritual, mas um ponto vibracional. Um estado onde as perguntas cessam, não porque foram respondidas, mas porque já não exigem resposta. Onde o silêncio deixa de ser ausência e se revela como presença plena. Onde a urgência se dissolve. Onde o ser se estabiliza em si mesmo. É aqui que começa o que poucos vivem. A espiritualidade pós-despertar. Um espaço sem rituais, sem metas, sem promessas. Um espaço que não precisa de nome, porque você o reconhece pelo sentir. Você compreende, enfim, que a espiritualidade não é um conjunto de práticas ou saberes acumulados. Não é uma estética, nem um discurso. É um modo de se relacionar com tudo, com o tempo, com o corpo, com o outro, com o invisível. Você começa a perceber que as experiências mais significativas não foram aquelas que te deram sensações extraordinárias, mas aquelas que te trouxeram de volta para o essencial. Aquelas que te ensinaram no corpo e na alma a não resistir, que te mostraram pela dor ou pela beleza que o sagrado está onde você estiver inteiro, não em lugares sagrados, mas na inteireza com que você ocupa qualquer lugar. A consciência verdadeira não te afasta da matéria, ela te faz honrá-la. E o céu que você buscava em estados alterados de percepção, agora começa a se revelar na forma como você segura uma xícara, como você respira diante do outro, como você olha o mundo sem querer controlá-lo. Agora algo mais maduro começa a se manifestar, não como revelação, mas como retorno. Você começa a voltar, mas não ao ponto de partida. Você volta à vida com uma nova vibração. A mesma rua, a mesma rotina, os mesmos encontros, tudo se revela sob nova luz. Porque quem olha agora não é o mesmo que partiu. É uma versão sua que já não espera perfeição, mas verdade, que já não busca salvação, mas presença, que já não precisa entender, mas pode sentir. E sentir é suficiente. A espiritualidade deixa de ser caminho e passa a ser morada. Você habita esse lugar invisível dentro de si com tamanha inteireza que o mundo externo começa a se reorganizar naturalmente ao seu redor. Não como mágica, mas como resposta, como espelho, como coerência entre vibração e matéria. Você percebe que aquilo que buscava sempre esteve aqui, mas só pôde ser reconhecido quando as camadas de urgência e ilusão se dissolveram. E é aqui, neste campo de simplicidade radical, que algo precioso acontece. Você passa a reconhecer outros como você, que também silenciaram, que também pararam de gritar, que também deixaram de correr. E nesse reconhecimento nasce uma nova forma de vínculo. Uma conexão sem palavras, sem expectativa, sem necessidade. Uma comunhão silenciosa, uma rede viva, não de luzes brilhantes, mas de chamas serenas. Almas que não precisam se exibir para existirem, que não precisam estar certas para sustentarem presença. São poucos, mas estão aqui. E quando dois desses seres se encontram, mesmo sem dizer uma palavra, algo se acende no invisível. Algo que modifica o campo, algo que muda tudo, sem fazer alarde. Se você sentiu algo verdadeiro ao longo deste vídeo, leve isso com você, não como um conceito, mas como uma vibração, uma frequência que pode te acompanhar em cada gesto, em cada respiração, em cada silêncio escolhido. E se quiser seguir caminhando junto, inscreva-se neste canal, porque este espaço não é só sobre vídeos, é sobre memória vibracional, é sobre lembrar quem somos, mesmo quando o mundo tenta nos fazer esquecer. Curta este vídeo se ele tocou algo que estava calado. E compartilhe com quem já não se satisfaz com respostas prontas, com quem já está no limiar, pronto para atravessar, pronto para retornar diferente. E se quiser, deixe seu comentário com apenas uma palavra, aquela que representa o estado que você escolhe sustentar daqui para frente. Não por querer parecer desperto, mas por ter compreendido que o despertar de verdade não precisa mais de palavras, só de constância. Obrigado por assistir. Até o final assista também o vídeo sugerido nos cards.